A paz do Senhor. Hoje vamos meditar em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Essa palavra está inserida no contexto sobre a história de Naamã. Quem era Naamã? Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. Ele era um homem de confiança do rei. Ele era um homem orgulhoso, era um homem prepotente, e ele veio ser acometido de uma doença. Ele veio ser acometido da lepra, que naquela época ela matava. Era uma doença muito perigosa, que hoje a gente conhece como hanseníase, que é uma doença que tem cura, tem tratamento. E na época a lepra não tinha tratamento, não tinha cura, e era uma doença contagiosa. Ninguém queria chegar perto de um leproso. Então Naamã, por ser muito orgulhoso, ele já tinha feito vários rituais atrás da cura, mas não conseguia. E na casa de Naamã havia uma escrava, que da última batalha da Síria, eles trouxeram esta menina. Essa menina era de Israel, essa menina servia e conhecia ao Deus vivo. Então ela sabia quem poderia curar Naamã. E ela fala para a mulher de Naamã: eu conheço, se o meu senhor, que era Naamã, fosse a minha terra, lá ele conheceria um homem, um profeta, que iria ajudar na cura. E Naamã se alegrou com aquela notícia, porque em meio a tudo que ele já tinha feito, não tinha conseguido a cura, veio aquela luz. E ele foi ao seu rei pedir que o liberasse para ir a Israel, em busca desse profeta, em busca da cura. E ele foi com uma comitiva a Israel, e lá ele procurou o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu deu a seguinte orientação: vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e lá você terá a cura. Lá você ficará curado. Ele não chegou perto de Naamã, ele mandou um recado. Naamã, orgulhoso, logo se irou. Por que ele não veio até mim? E por que ele manda eu mergulhar no Rio Jordão, se na minha terra tem rios melhores? Por que ele não veio, pôs a mão em mim, fazia uma invocação ao seu Senhor, uma oração forte, assim me curaria? E Naamã se irou, se dignou, mas aquela comitiva que andava com ele o aconselhou a obedecer. E ele mesmo sem crer, sem acreditar, sem ouvir falar, aliás, só de ouvir falar em Deus, ele creu. E ele foi e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Ele tirou-se todo o seu orgulho, deixou entrar a humildade, e ele mergulhou nesse rio. Ele mergulhou por 7 vezes, e a cada mergulho ele vinha sendo transformado. Ele vinha tendo perseverança, ele vinha vindo a ter paz, a ter entusiasmo, e no 7º a ter milagre. Ele veio a ter milagre. Foram mergulhos que ele mergulhou a primeira vez, ele mergulhou a segunda, e a lepra continuava, porque Deus queria a perseverança dele. Deus quer a nossa perseverança. Já tem a data, o horário certo para o nosso milagre, mas Deus quer que nós perseveramos, porque essa perseverança nos aproxima cada vez mais de Deus. E é isso que Deus queria de Naamã. Naamã teve que mergulhar. Ele poderia ser curado no primeiro mergulho? Poderia. Mas o Senhor queria a perseverança dele. Queria que ele não esmurecesse não esmurecesse a sua fé diante do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mergulho, que não vinha a cura. Mas no 7º mergulho, toda a lepra, todo o seu corpo ficou limpo como de uma criança. Assim é a nossa vida. O Senhor quer que perseveramos. Muitas vezes a gente ora, a gente busca o Senhor e não vemos a solução daquele problema que tanto nos aflige. Só que o Senhor já tem data e hora certa para te dar a vitória. Ele só quer que você persevere, porque assim quando você persevera, mais próximo de Deus você se torna. E é isso que Deus quer conosco. É esse contato íntimo conosco. Essa conversa diária, é a gente conhecer mais dele, ler na sua palavra, vivendo a sua palavra, levando a sua palavra para os próximos. É isso que Deus quer, é esse contato com a gente. Então muitas vezes ele permite as coisas ruins acontecer. Amém, ele permite sim, porque muitas vezes é isso que nos aproxima de Deus. Quando estamos na bonança, tudo vai bem, às vezes esquecemos do Senhor, esquecemos do Criador. E não é isso que Deus quer. Deus tem algo grande preparado para todos nós. Então as lutas nos aproximam dele, nos faz perseverar. As doenças, tragédias, isso tudo nos faz perseverar em oração. Foi assim que aconteceu com Naamã. Naamã, ele se desfez do seu orgulho, da sua prepotência, e veio a tornar-se humilde e buscar esse Deus. Quando ele foi curado, ele disse que Deus, o único Deus, era o Deus de Israel. Esse era o Deus verdadeiro, porque foi o Deus que curou ele. E ele viu
Ele viu que perseverando ele ia conseguir a vitória. Então, meus queridos, vamos perseverar que a gente vai conseguir a vitória. Porque Deus é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Então, persevera no Senhor que o teu milagre vai chegar. Porque a vontade do Senhor para minha e para a tua vida é boa, perfeita e agradável. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Deus abençoe.